Quando alguém chega aqui no meu consultório pela primeira vez, eu não olho o nariz. Não é o nariz que eu olho. A primeira coisa que eu olho é o rosto inteiro. Porque o nariz não existe isolado, ele existe dentro de um conjunto. E operar sem entender esse conjunto é o primeiro caminho para um resultado que não tem sentido. Existe uma análise que eu faço em todo paciente antes de qualquer decisão cirúrgica. E eu vou te mostrar como ela funciona. O primeiro ponto que eu analiso é a proporção entre os terços faciais. Nosso rosto é dividido em três partes verticais de tamanhos semelhantes: a testa, o terço médio, que inclui o nariz, e o terço inferior, que vai do lábio superior até o queixo. Quando esses terços estão em desequilíbrio, qualquer mudança isolada pode amplificar esse desequilíbrio, ao invés de corrigi-lo. O segundo ponto é a projeção do queixo, olhando de perfil, o quanto para frente ele é. Isso é mais importante do que parece. Um queixo pouco projetado faz parecer que o nariz é maior. Um queixo bem posicionado resolve parte da percepção sem mexer no nariz. E às vezes, o que o paciente percebe como um nariz grande demais, na verdade é um desequilíbrio. O problema principal não está no nariz. O terceiro ponto é a pele. A pele diz muito o que é possível fazer. Pele mais grossa, por exemplo, esconde detalhes. Refinamentos muito finos ficam invisíveis depois que a pele contrai. A pele mais fina mostra tudo. Qualquer irregularidade vai aparecer. Cada pele exige uma abordagem diferente. O mesmo resultado não funciona para todo mundo. O quarto ponto é a estrutura nasal, a base no qual eu vou trabalhar. Cartilagem forte responde diferente de uma cartilagem fraca. Septo desviado, muda o planejamento cirúrgico. Dorso ósseo alto exige uma abordagem diferente do dorso predominantemente cartilaginoso. Tudo isso é avaliado antes. Nada disso é improvisado no durante. E por último, esse é o ponto que mais diferencia a minha abordagem. Eu analiso a identidade do rosto. O que torna aquele rosto único? O que deve ser preservado? Qual é o risco de mexer demais e perder algo que é próprio daquela pessoa? Essa é a pergunta mais importante e é a que poucos fazem. A maioria das pessoas chega com uma ideia clara do que quer mudar. Minha função é entender o que não pode mudar. Porque cirurgia não é subtrativa. O que é removido não volta. O que é alterado demais é difícil recuperar. Então, antes de qualquer planejamento, eu preciso saber onde está o limite. No final dessa análise, eu tenho uma ideia clara do que é possível, do que faz sentido e do que vai durar bem com o tempo. Então, só começo a conversar sobre o que pode ser feito e em que medida pode ser feito. Se você está considerando uma rinoplastia, presta atenção em como o cirurgião conduz essa primeira avaliação. Ele olha só para o seu nariz ou ele está olhando para o rosto todo? Essa diferença, aparentemente pequena, é o que separa um resultado natural de um resultado que vai parecer que foi feito. No próximo vídeo, eu vou falar sobre algo que muito paciente só descobre depois da cirurgia. O que acontece com o nariz ao longo do tempo e por que isso deveria influenciar o que você decide agora. Se esse vídeo foi útil, compartilha. Pode ajudar alguém que está
exatamente nesta fase da avaliação. Até lá!